Para a realização de bloqueios, acesso a horários especiais, acesso a períodos da agenda, temos que utilizar o botão de opções, que fica aqui no lateral, agenda e gerenciamento. Aqui em gerenciamento podemos pesquisar pela agenda, clicar em opções e temos acesso aos períodos. Os períodos seriam os horários de atendimento, os dias da semana que aquela agenda deve ficar aberta para cadastrar os pacientes. Então, aqui temos alguns períodos já pré-cadastrados e caso queira editar, vir aqui edições ou cadastrar dia e horários. Em opções também temos a parte de bloqueio da agenda. Então, caso tenha, por exemplo, alguma folga, algum feriado que precise bloquear um horário específico, podemos clicar aqui em agenda bloqueios. Selecionamos a agenda, vou selecionar uma aleatória. Colocamos o nome do bloqueio. Então, por exemplo, se é um evento que aquela agenda não vai poder ficar aberta, se é um período que é feriado ou férias, nós podemos deixar dessa forma, que vai ser o título do bloqueio, modo de identificação do bloqueio, e aqui abaixo colocamos o intervalo de tempo que aquela agenda vai ficar sem atendimento, sem poder agendar pacientes. Então, por exemplo, vai ficar do dia 3 até, partindo aqui das 6 horas da manhã, até o dia 6, 19. Então, todo esse período aqui, entre essas datas, vai ficar bloqueado e não vai ser possível fazer agendamentos. Salvar. Então, agora já cadastramos o bloqueio. E aqui em bloqueio, caso eu queira retirar, eu clico aqui em deletar, tá? Então, a partir do momento que eu deleto o bloqueio, a agenda fica livre novamente para realizar o agendamento e colocar o paciente, tá? Então, aqui, em opções também temos permissão dos usuários. Então, aqui a gente delimita, parametriza quais usuários que estão possibilitados ali de acessar aquela agenda, realizar agendamento. Então, aqui a gente pode pesquisar pelo usuário. Por exemplo, Adriano. E aqui para o Adriano eu vou liberar essa agenda. Então, seleciono Adriano. Ou então eu posso liberar para todos os usuários de uma vez. Então, habilito todos aqui. Tá? Então, não preciso fazer isso para cada um de cada vez, tá bom? Então, aqui, depois que eu coloco a permissão, não preciso clicar mais nada, posso só sair. E caso eu queira retirar o acesso dessa pessoa também, eu venho aqui em opções e volto aqui em permissões dos usuários, identifico o usuário e retiro esse acesso. Ainda aqui na agenda, na parte de opções, temos horários especiais, horários manuais, que funcionam ali como horários especiais. Então, eu posso gerar um horário que não está contemplando ali nos períodos. Então, por exemplo, é um horário diferente do que habitualmente aquele médico, aquela agenda atende. Então, vou colocar, por exemplo, segunda-feira aqui, das 10 até às 11. Clico aqui. Tá? Então, gerei o horário manual, posso sair aqui. Novamente, opções, eu tenho habilitação de convênio. Então, uma vez que aquela agenda ela não atende todos os convênios cadastrados no sistema, eu posso parametrizar e especificar quais convênios especificamente aquela agenda atende. Então, se aqui tem particular e IMPCG somente, quer dizer que aquela agenda ela atende somente esses dois convênios. Então, quando eu for agendar o paciente, não vai aparecer mais nenhum outro convênio, a não ser esses dois aqui, tá bom? Então, caso eu queira cadastrar, informar mais convênios aqui, eu venho mais e coloco. E aqui abaixo a gente tem o campo quantidade máxima de agendamentos por dia. Então, a quantidade máxima de pacientes do SUS não pode ultrapassar 8 atendimentos, não pode ultrapassar 9 agendamentos, né? Por assim vai. Caso não tenha uma quantidade máxima, né, eu posso, se eu puder, colocar pacientes conforme tiver atendimentos livres daquele convênio, que são daquele convênio, eu não preciso preencher esse campo. Então, venho aqui em salvar. Então, isso quer dizer, nessa lista aqui, quer dizer que são esses convênios que estão liberados para agendamento, tá bom?
nessa agenda específica. Caso eu queira que todos os convênios estejam liberados para agenda, para agendar, eu venho aqui e deleto todos. E quando eu faço isso, o sistema já vai entender que naquela agenda todos os convênios estão liberados para agendamento, tá bom? Então, caso possa agendar com todos os convênios do sistema, eu retiro vazio essa parte sem nenhum convênio. Outra observação é aqui na parte de edição, editar. Aqui eu tenho que liberar esse habilita cadastro de convênios. Então, aquela opção que eu acabei de mostrar, ela só vai aparecer se esse campo estiver setado aqui, tá bom? Caso eu não queira mais que apareça essa opção, eu retiro. Então, salvo. Aqui eu também tenho a parte de editar, que eu acabei de mostrar. Que eu volto lá na parte do cadastro da agenda em si, tá bom? Então, aqui eu estou o nome da agenda, o profissional que está vinculado àquela agenda, qual que é a unidade, o início, o fim. Então, caso eu queira aumentar o tempo de atendimento da doutora, a doutora ou doutor dessa agenda atende até às 18 somente. Mas eu quero aumentar para atender até às 20, né? Não vou aumentar o período de atendimento. Então, eu venho, libero aqui, salvo. E também libero aqui em períodos, tá bom? Então, tanto lá no cadastro da agenda quanto aqui, eu tenho que verificar se os horários estão liberados. Lá no cadastro da agenda, em editar, eu só libero a grade da agenda. Então, a grade daquela agenda ela vai até às 20 horas. Mas isso não quer dizer que é possível agendar paciente até às 20 horas. Para que eu libere os horários, eu preciso vir aqui em período, eu cadastro o dia, o horário daquela agenda que vai ser liberado, ou então eu edito o que já tem. Então, segunda, ela vai aqui das 8 até as 20 horas é para estar liberado o agendamento. Tá? Então, eu mudo aqui até as 20 horas. Então, quando a doutora, o doutor, a agenda muda o horário de atendimento, eu preciso mudar tanto aqui em período, quanto aqui em opções editar. E eu também tenho a parte de deletar aquela agenda. Então, se, por exemplo, o doutor foi embora, não vai mais atender, aquela agenda não é mais necessária, eu venho aqui em deletar e retiro esse registro.